Olá pessoal, eu sou o Ricardo e no encontro de hoje nós vamos falar sobre terra ou solo, como vocês queiram. A ideia é nós entendermos primeiro a questão da seleção de solo, onde é que nós vamos coletar, como é que nós vamos coletar e também algumas coisas em relação à parte física do solo. Por exemplo, a granulometria. Nós vamos entender um pouquinho os tamanhos das partículas e a finalidade de cada uma, assim como nós vamos também fazer alguns testes para detectar os níveis de argila e de areia que nós temos no nosso solo. Bom, nesse momento, pessoal, a gente vai para a seleção do solo ou da terra que nós vamos utilizar para bioconstrução. Então, antes de nós falar um pouquinho sobre o perfil do solo, falar um pouquinho sobre a questão da diversidade de solo. Vocês certamente, no terreno onde vocês vão construir, vocês vão encontrar vários tipos de solo, né? Tanto na questão horizontal quanto na vertical. Ou seja, vou caminhar para a minha esquerda aqui vai ter um tipo de solo lá, vou para esse lado aqui vai ter outro tipo de solo, então isso é bom vocês entenderem e conhecerem, né, desse processo aí de seleção. Assim como quando a gente vai fazer esse corte no nosso perfil, talvez vocês encontrem várias camadas de solos diferentes, então também é bom vocês prestarem atenção em relação a isso. O que eu quero que vocês atentem-se é justamente nesse momento onde vocês vão fazer esse corte no perfil. Por quê? A primeira camada, que compreende de 20 a 30 centímetros, ela geralmente está muito carregada com matéria orgânica. E matéria orgânica para bioconstrução não é interessante. Então o que você vai fazer? Você vai eliminar essa primeira faixa de solo para não utilizar ela na bioconstrução, e sim coletar material só abaixo dos 20 a 30 centímetros, dependendo muito do tipo de solo. Por quê? Porque daqui para baixo nós teremos uma homogeneidade melhor e uma condição para bioconstrução maior, porque não temos tanta matéria orgânica envolvida. Então esse processo é super importante e você deve ficar bem ligado em relação a isso. Muito bem, agora que você já entendeu sobre o perfil do solo e aonde a gente vai coletar a nossa terra para fazer bioconstrução, é hora da gente entender um pouquinho sobre granulometria, sobre o tamanho das partículas ou dos grãos que o nosso solo tem na sua composição. Nós vamos começar pela argila, que é a menor das partículas que a gente encontra. Então vejam só, a argila ela é classificada com um tamanho menor do que 0,002 milímetros. É muito fino mesmo. E a argila, com certeza, é o material mais importante dentro do nosso solo para a bioconstrução. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dessa importância. Logo em seguida, vem o silt. E o silt tem uma granulometria que fica entre 0,002 até 0,06 milímetros. Ele é mais fino do que a areia, para vocês terem uma ideia, tá? Então é um material que também, assim como as areias e também como os pedregulhos, ele é inerte nesse processo. Ele não é como a argila, que tem uma função específica dentro da nossa massa. Logo em seguida, após o silt, nós temos a areia. E quando eu falo em areia, nesse caso aqui, nós temos a areia fina e a areia média, tá bem? Essa granulometria ela está classificada entre 0,06 milímetros até 0,6 milímetros de espessura, de tamanho, né? Já a areia grossa, ela vai a partir do 0,6 milímetros até 2 milímetros de diâmetro. Já o pedregulho, como a última classificação de solo, ele parte dos 2 milímetros até os 60. Então, nesse contexto de granulometria, a gente consegue compreender um pouquinho sobre a função de cada um, né? E vai facilitar o entendimento de vocês para a questão da escolha das técnicas a partir do tipo de solo que nós temos disponível. Ainda falando sobre seleção de solos ou terra para bioconstrução, galera, nós vamos nos atentar a 4 coisas importantes: cor, odor, mordedura e o tato. Então vamos falar sobre a primeira, questão de cores de solo. Nós temos vários tipos de cores de solo, porém é bom vocês se atentarem aos dois extremos: os solos muito claros e muito escuros. O muito claro, ele já diz na composição e na própria cor que ele é muito arenoso, ou seja, talvez ele não tenha nem percentual considerável de argila. E aí
também não é interessante para bioconstrução. Então, solos extremamente claros não são ideais para você trabalhar nas suas técnicas. Assim como os solos muito escuros, solos pretos. O que eles estão nos dizendo com sua cor? Muita matéria orgânica. Solo preto, geralmente aquele solo de mata, aquele solo extremamente fértil, não é ideal nem adequado para fazer bioconstrução. Então, dentro dessa faixa de cores, eliminem os extremos e trabalhem principalmente com as faixas intermediárias, ou seja, bem claros, né? Amarelo claros, vindo para os marrons, até marrons escuros. Então, dentro dessa faixa, a gente vai ter os melhores solos, sendo que os amarelos, os solos amarelados, geralmente são os solos mais equilibrados e prontos para bioconstrução, ou seja, com uma quantia de argila e de areia bastante equilibrado, que fica geralmente entre 70% de areia, 30% de argila, que já é um solo bastante apropriado ou propício para a maioria das técnicas de bioconstrução. Outro detalhe é sobre a questão dos odores, o cheiro que esse solo nos traz. Então, quando você vai fazer a sua coleta, faça esse teste de você coletar seu solo e tentar entender o que ele está te falando a partir do odor. Se você sentir um odor de solo fértil, de solo de mata, você já vai ter que desclassificar ele, porque ele realmente vai estar apresentando, ou seja, aquele cheiro de mofo mesmo, onde o processo de decomposição das matérias orgânicas está acontecendo. Isso é super importante você se atentar. Um solo ideal, adequado, ele não vai ter quase nenhum tipo de cheiro. Ele vai ser praticamente inodoro, né? Outra questão é a questão da mordedura. Então, o que você vai fazer? É estranho, mas você pode coletar um solo na sua mão e levar até a sua boca e fazer o processo de mordedura, colocar entre seus dentes. Se você não sentir rangedura de nenhum tipo, é porque o seu solo é bastante argiloso. Se você tiver um pouco de rangedura na hora dessa mordedura, você vai ter um solo siltoso. E se você tiver muita rangedura, que for quase impossível de morder esse material, é porque é um solo bastante arenoso. Outro detalhe, galera, é sobre o tato, quando você vai ter a sensação do solo na sua mão. O que você deve fazer? Pega um punhadinho entre os dois dedos aqui, o polegar e o indicador, você vai fazer esse movimento circular. E quando você faz esse movimento circular, se ele for um movimento que atrita menos, ou seja, que ele é mais macio, mais suave, é porque os grãos do nosso solo são menores, ou seja, temos mais argila. Se você tiver um tato onde você sente mais as pedrinhas, mais pouca coisa, é um solo siltoso. E quando você pega e sente que ele realmente tem muito atrito, é porque já é um solo mais arenoso. Pessoal, agora a gente vai fazer um teste com o nosso solo. É o teste da mão. Na verdade, é super simples o processo. Aqui nós temos solo, aqui tenho água. Vou umedecer minhas mãos e vou pegar um pouquinho de terra e fazer essa brincadeira aqui, ó. Quando eu esfregar a minha mão úmida com solo e água, e eu tiver esse barrinho feito aqui, eu vou ter algumas sensações que é interessante eu compartilhar com vocês. No caso, aqui eu tenho uma sensação de superfície bem lisa. O que está me dizendo com essa situação é de que as partículas são muito pequenas e que automaticamente eu tenho muita argila nesse solo. Quando você fizer esse processo e você sentir um pouco mais de pedregulhos, ou de areias, né, ou de grãos mais evidentes, você pode estar trabalhando com solo siltoso. E quando você sentir muito atrito nesse processo aqui, você vai ter um solo arenoso. E aí, se eu deixar secar minha mão e fizer uma batida depois de alguns minutos, quando eu tiver um solo argiloso, a minha mão vai continuar suja. Quando eu tiver um solo siltoso, ela vai perder um pouco desse material. E quando eu tiver um solo arenoso, ela vai perder totalmente esse material assim que eu fizer uma batida de palma, por exemplo. Agora, pessoal, a gente vai fazer o teste da bola cortada.
Então seria interessante vocês fazerem na casa de vocês e no espaço uma bola de mais ou menos uns 3 a 4 centímetros de diâmetro, com o material que vocês têm, solo, puro, e umedecido até que ele tenha uma consistência para você conseguir formar essa esfera. Depois que você formou, você deixa uns 15, 20 minutos, até meia hora, secando à sombra. Para logo em seguida você fazer um teste com uma faca. Você vai fazer o seguinte teste, muito simples. Você vai cortar essa esfera pelo meio e caso ela demonstre uma superfície que cause algum tipo de reflexo, como vocês podem ver aqui, vocês estão vendo, é porque nós temos um solo bastante argiloso. Essa é uma característica da argila. O solo siltoso não vai ter essa característica brilhante. Já o solo mais arenoso, muito menos. Não vai brilhar, pelo contrário, ele vai se esfarelar na hora do corte. Então é importante você fazer o teste da bola cortada para entender as quantias que você tem de argila e de areia no teu solo. Pessoal, agora a gente vai fazer outro teste com uma esfera de barro também. E aqui eu preparei 3 medidas diferentes e eu quero mostrar para vocês. A primeira bolinha, que é essa aqui, é uma bolinha feita só com solo aqui da nossa casa, aqui da nossa propriedade. Não tem nenhuma outra mistura. Ou seja, extremamente argilosa e a gente vai ver o que vai acontecer com esse material. A outra é uma bola que já tem metade de areia, metade de solo. E essa última aqui, nós temos 1/3 de solo e 2/3 de areia. Então a gente vai fazer o teste com a primeira esfera, que é solo puro, sem nenhum tipo de mistura. E aqui eu tenho um vidro por cima da nossa brita aqui e eu vou lançar essa bola a mais ou menos 1,5 metro de altura. E a gente vai ver o que vai acontecer. Cada esfera vai ter um comportamento diferente. Então eu vou lançar as 3 e nós vamos fazer a análise das 3 esferas. Muito bem. Vamos para a avaliação agora. A nossa primeira esfera, que é só solo, ela praticamente nem perdeu a sua forma. Para vocês terem uma ideia da quantia de argila que ela tem, ou seja, ela teve muita ligação entre as partículas, o que fez com que ela não apresentasse nenhum tipo de fissura e também quase não perdeu o seu formato esférico. A segunda, que é uma mistura de 50% de solo, 50% de areia, ela já trabalhou de uma forma diferente, ela até criou uns respingos aqui, que dá para vocês verem, não fez nenhuma fissura, que talvez ela viesse a fazer, mas perdeu a sua forma esférica, né? Ou seja, ela conseguiu já ter um outro trabalho, uma outra dinâmica na queda. Essa outra mistura, que nós temos aqui, por exemplo, uma parte de solo e 2 de areia, ela já se espatifou, ela já se perdeu o formato esférico e inclusive já lançou lascas do seu material porque pouca argila para aglomerar e aglutinar esse material. Muito bem, então o que eu faço com essas situações, essas 3 situações que a gente demonstrou aqui? A primeira, onde a gente tem esse excesso de argila na composição do nosso solo, necessita de estabilização. O que é uma estabilização? É você agregar um material que traga esse nível de argila para baixo. E como é que eu faço isso? Principalmente com areia. Pode sim ter outros materiais que você encontre que sejam alternativos para fazer essa substituição, mas eu indico para você a utilização de areia. E aí o que eu faço nessa hora? Eu migro para essa esfera aqui, ou seja, assim não é interessante bioconstrução, porque nós temos muita argila. Mas já nesse caso, que é o da estabilização, onde eu utilizei 50% de solo e 50% de areia, que é uma adaptação por conta do nosso solo, e talvez você não precise fazer a estabilização,
ficou ideal para a maioria das técnicas de bioconstrução. Assim, com metade por metade. Nós vamos ter aqui, dentro dessa mistura, cerca de 30% de argila e 70% de areia. Pô, mas como assim você usou metade para metade? É porque o meu solo ele não é só argila. Então ele tem outros, principalmente ele tem silt, né, na sua composição. Por isso que quando eu jogo 50% de areia nessa mistura e eu for fazer uma análise física, por exemplo, eu vou chegar a praticamente 70% de areia, 30% de argila, que é o que dá condições de nós trabalhar a grande maioria das técnicas de bio. Já nesse caso aqui, onde eu tenho 1/3 de solo e 2/3 de areia, nós tivemos um problema, porque eu desestabilizei uma mistura que eu já tinha estabilizado aqui, ou seja, tem muita areia. E aí o que eu faço? Se o teu solo está apresentando essa característica sem nenhuma mistura, você precisa agregar algum aglutinante, argila no caso. E aí você precisa trabalhar para que ele tenha uma característica próxima dessa aqui, onde nós vamos chegar nesse percentual de 30% a 70%. Se caso ficou alguma dúvida e você ainda não está seguro ou segura para fazer a avaliação do seu solo, a minha sugestão é de que você colete material, ou seja, a sua terra, o seu solo, e encaminhe para algum laboratório de solos para fazer uma análise física do teu solo. Nessa análise você vai ter mais certeza das condições do teu solo para serem utilizados na bioconstrução. Espero que com toda essa contextualização e sobre esse bate-papo e essa troca que a gente fez sobre terra, os solos, vocês consigam agora selecionar bem os seus materiais para que vocês obtenham muito sucesso nas suas bioconstruções. Valeu, galera. Até mais.